As primeiras horas da manhã foram interrompidas por uma série de explosões que ecoaram sobre a região industrial de Donetsk, no leste da Ucrânia, uma área há anos marcada por intensos confrontos. O ataque teve como alvo central infraestruturas críticas de energia e logística, essenciais para o transporte e o abastecimento militar local. Observadores internacionais apontaram que a operação foi conduzida de maneira altamente coordenada, utilizando armamentos de longo alcance e drones de reconhecimento que, segundo análises preliminares, foram lançados de posições controladas por forças russas. A ação faz parte de um cenário de intensificação dos confrontos, especialmente após o colapso de negociações anteriores, que buscavam uma trégua temporária. O planejamento dessa ofensiva, segundo relatórios de inteligência, não ocorreu de maneira improvisada. Por semanas, aeronaves não tripuladas sobrevoaram a área, registrando padrões de movimento e mapeando as principais rotas de abastecimento. Essa coleta de dados permitiu identificar pontos críticos, como subestações de energia e centros de armazenamento, que posteriormente se tornaram alvos prioritários. Entre as estruturas atingidas, destacam-se usinas responsáveis pelo fornecimento de eletricidade a instalações militares e áreas residenciais. A interrupção desse suprimento resultou no colapso de sistemas de transporte e comunicação, prejudicando significativamente a coordenação das defesas locais. A administração regional ucraniana afirmou, em comunicado oficial, que o ataque deixou milhares de civis sem acesso à eletricidade, aumentando a preocupação com o impacto humanitário da ação. Especialistas em estratégia militar ressaltaram que a operação seguiu um padrão semelhante a ataques anteriores ocorridos em Kharkiv e Mariupol, onde mísseis guiados e drones kamikaze foram empregados para desestabilizar a infraestrutura crítica. O uso de sistemas de orientação por satélite, aliado a ataques simultâneos em diferentes pontos da cidade, dificultou a resposta defensiva. Os equipamentos empregados, segundo análises preliminares, incluem modelos desenvolvidos recentemente e testados durante os confrontos no Cáucaso, evidenciando a adaptação tática ao longo do conflito. A liderança ucraniana, ao tentar organizar uma resposta, enfrentou dificuldades decorrentes da obsolescência de parte de seus sistemas defensivos. Muitos radares e baterias antiaéreas, adquiridos ainda durante o período soviético, apresentaram falhas ao tentar rastrear e interceptar os dispositivos lançados. Essa fragilidade tecnológica tem sido apontada repetidamente por analistas, que enfatizam a necessidade urgente de modernização para lidar com a natureza cada vez mais tecnológica dos combates contemporâneos. Além dos danos materiais, o ataque teve um impacto psicológico significativo. Moradores da região, já acostumados a viver sob constantes alertas, relataram uma sensação crescente de vulnerabilidade. O som das explosões e a subsequente escuridão causada pela falta de eletricidade intensificaram o sentimento de insegurança, levando muitos a buscar refúgio em abrigos subterrâneos. Internacionalmente, o episódio reacendeu o debate sobre o papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, no fornecimento de suporte militar e logístico à Ucrânia, especialmente diante da intensificação dos ataques a infraestruturas críticas. O bloco, criado em 1949 com o objetivo inicial de conter a expansão soviética na Europa, tem desempenhado um papel crescente no conflito, fornecendo armamento, treinamento especializado e sistemas de defesa aérea ao governo ucraniano. No entanto, essa participação tem sido alvo de críticas e divergências internas, enquanto países do leste europeu, como Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia, insistem na ampliação do apoio militar. Outras nações, como Hungria e Eslováquia, têm adotado uma postura mais cautelosa, alertando sobre o risco de uma escalada que envolva diretamente os países membros em um confronto direto. A posição dos Estados Unidos, principal financiador e articulador estratégico da aliança, também foi alvo de discussões. Em pronunciamento recente, autoridades americanas reforçaram o compromisso em apoiar Kiev, mas destacaram a necessidade de manter um equilíbrio cuidadoso para evitar o que chamaram de ponto de não retorno no cenário geopolítico. Além disso, a opinião pública ocidental tem apresentado sinais de cansaço com o prolongamento
agravamento do conflito, o que tem pressionado governos a reavaliar o volume e a frequência do auxílio enviado. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, por sua vez, convocou uma sessão de emergência para discutir o ataque e suas possíveis implicações no equilíbrio da segurança regional. Durante a reunião, representantes russos negaram qualquer envolvimento direto, atribuindo as explosões a uma operação conduzida por forças ucranianas, com o objetivo de justificar pedidos adicionais de apoio internacional. Em contrapartida, diplomatas europeus apresentaram imagens de satélite e relatórios técnicos que, segundo eles, evidenciam a origem externa dos projéteis utilizados na ofensiva. Este episódio não se limita para danos imediatos causados no território ucraniano. Ele simboliza a crescente dependência de estratégias baseadas em tecnologia e inteligência operacional, em um contexto em que o uso de drones de reconhecimento, sistemas de mísseis guiados e guerra eletrônica tem se tornado cada vez mais frequente. O ataque revelou, mais uma vez, que o campo de batalha contemporâneo não se restringe às trincheiras físicas, mas se estende ao domínio digital, onde informações precisas e operações coordenadas podem definir o desfecho de uma ofensiva. Analistas apontam que a capacidade de desarticular estruturas críticas, como subestações de energia e centros logísticos, sem a necessidade de um confronto direto, representa uma mudança significativa nas dinâmicas militares. Esse padrão já havia sido observado em conflitos recentes, como na Guerra do Nagorno-Karabakh, onde drones de fabricação turca demonstraram uma eficiência devastadora ao eliminar posições fortificadas do exército armênio. O sucesso dessas operações tem levado países a investir cada vez mais em sistemas de defesa antidrone e tecnologias de interceptação, cientes de que o domínio desse tipo de tecnologia pode definir o rumo de futuras batalhas. Além disso, o episódio reforçou a percepção de que a modernização de sistemas defensivos é uma necessidade urgente, especialmente em nações que, como a Ucrânia, ainda possuem equipamentos herdados da era soviética. A reestruturação dessas defesas exige não apenas recursos financeiros, mas também treinamento especializado e integração com plataformas modernas de inteligência. Especialistas em segurança afirmam que a demora em adotar essas medidas deixa os países mais vulneráveis a ataques semelhantes, dificultando a proteção de infraestruturas vitais e aumentando o impacto potencial de ofensivas futuras. Enquanto o cenário diplomático segue incerto, líderes europeus têm intensificado suas reuniões bilaterais em busca de consenso. Recentemente, o presidente francês reuniu-se com autoridades alemãs e polonesas para discutir novas medidas de assistência à Ucrânia e o fortalecimento das defesas no flanco leste da OTAN. A preocupação principal reside na possibilidade de que ataques similares se tornem mais frequentes, intensificando os danos e prolongando o desgaste das economias europeias envolvidas no conflito. Essa realidade tem levado os analistas a concluírem que a segurança no leste europeu depende, cada vez mais, de um equilíbrio delicado entre ação militar e diplomacia. O episódio, além de demonstrar a vulnerabilidade de infraestruturas essenciais, escancarou a complexidade geopolítica que envolve o conflito, mostrando que as decisões tomadas agora podem reverberar por décadas na política internacional. Agora, o governo ucraniano enfrenta o árduo desafio de restabelecer os serviços essenciais e, ao mesmo tempo, recuperar a confiança abalada da população. A destruição de subestações elétricas, redes de comunicação e infraestruturas de abastecimento paralisou não apenas operações militares, mas também atividades civis cotidianas, afetando hospitais, escolas e o transporte público em cidades como Kherson, Dnipro e Zaporizhzhia. Longos períodos de apagão e a falta de água potável têm gerado preocupação e descontentamento entre os moradores. Autoridades locais, com apoio de equipes técnicas especializadas, trabalham para restaurar o fornecimento básico, mas alertam que o processo pode levar semanas ou até meses, dependendo da disponibilidade de recursos e peças de reposição. Essa tarefa de reconstrução ocorre em um cenário econômico já fragilizado. O Banco Nacional da Ucrânia estimou que, desde o início do conflito, as perdas com danos à infraestrutura ultrapassaram dezenas de bilhões de dólares, dificultando novos investimentos e atrasando projetos de modernização. A reconstrução das redes de energia danificadas exige não apenas equipamentos importados, mas também mão de obra qualificada e apoio internacional
internacional contínuo. Iniciativas de países europeus, como o Programa de Assistência Energética financiado pela Alemanha e pela Suécia, têm sido fundamentais para mitigar os impactos imediatos, mas o cenário a longo prazo permanece incerto. Paralelamente, as forças ofensivas demonstraram, mais uma vez, a eficácia de operações baseadas em planejamento minucioso e no uso de tecnologias avançadas. O emprego de drones de longo alcance, capazes de operar sob condições climáticas adversas, e o uso de mísseis guiados por sistemas de navegação por satélite evidenciaram a crescente sofisticação das estratégias empregadas. Analistas militares apontam que o padrão observado neste ataque se assemelha a operações anteriores realizadas na região de Luhansk, onde alvos estratégicos foram atingidos com precisão, comprometendo a logística defensiva local. Essa capacidade de coordenação e precisão tem sido estudada por diversos centros de análise internacional. Relatórios do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, sediado em Londres, indicam que o uso de inteligência obtida em tempo real, combinada com técnicas de guerra eletrônica para desativar radares e sistemas de defesa aérea, representa uma mudança significativa na dinâmica dos conflitos contemporâneos. O avanço tecnológico, nesse contexto, tem proporcionado uma vantagem tática substancial às forças que investem continuamente em inovação e treinamento especializado. O impacto desse episódio não se restringe ao território ucraniano. No cenário internacional, o ataque reacendeu discussões sobre a segurança das infraestruturas críticas na Europa Oriental. Países vizinhos, como Polônia e Romênia, anunciaram planos para reforçar suas redes de energia e comunicações, temendo que operações semelhantes possam ocorrer além das fronteiras ucranianas. O governo polonês, por exemplo, divulgou recentemente um programa de modernização de suas centrais elétricas e da infraestrutura cibernética, prevendo investimentos bilionários até o fim da década. O desdobramento desse evento poderá influenciar futuras decisões diplomáticas e militares, tanto no cenário local quanto internacional. A OTAN, em suas reuniões mais recentes, tem discutido formas de ampliar o suporte à Ucrânia, sem, contudo, se envolver diretamente no conflito. O equilíbrio entre o fornecimento de equipamentos de defesa e a busca por uma solução negociada continua sendo um ponto de tensão entre os países membros. A Rússia, por sua vez, tem interpretado o aumento desse apoio como uma provocação direta, o que tem alimentado receios de uma escalada ainda maior das hostilidades. Nesse contexto, diplomatas de diversas nações ressaltam que o caminho para essa estabilidade dependerá da capacidade de ambas as partes em estabelecer canais de comunicação eficazes, ainda que temporários, para evitar novos episódios de destruição em larga escala. O futuro da região permanece incerto e as próximas semanas serão decisivas para determinar se o ataque recente será tratado apenas como mais um capítulo no conflito ou se servirá como ponto de partida para novas negociações e ajustes nas estratégias de segurança europeia.